os gigazeus e os povos que tinham eu. Então Deus queria que houvesse guerra de Israel com esses povos. Mas com Amaleque não, Deus não tinha projetado que houvesse guerra de Israel contra Amaleque. Mas porém, Amaleque provocou Israel para a guerra. O interessante dessa história era que Amaleque não estava parando para meditar com quem eles estavam mexendo. Às vezes, as pessoas levantam contra os crentes. Tem situações que as pessoas se levantam contra o povo de Deus, pensando que vai ficar por isso mesmo. Mas esse povo, ele tem dono. Aleluia. Esse povo não é não Senhor, não Senhor. Esse povo, ele tem dono. Glória a Deus. A Bíblia vai narrar que nós somos para Deus a menina dos seus olhos. A menina dos seus olhos. Então, quem provocar esse povo, quem se levantar contra esse povo, está se levantando contra a menina dos olhos de Deus. Quem se levantar contra a igreja, está levantando contra a menina dos olhos de Deus. Os irmãos estão lembrados de Saul? Saul levou muitas pessoas à cadeia. Saul tinha uma sede de prender os crentes. Saul, depois da morte de Estevão, Saul deseja acabar com a igreja do Senhor, sem saber que era a igreja do Senhor. Saul estava dizendo Saul, mas Saulo estava se opondo contra o povo de Deus e pedindo cartas ao sacerdote para ir para Damasco. E a Bíblia diz que Saulo, quando ia no caminho de Damasco, observe que ele nem chegou em Damasco, foi no caminho. Porque no caminho, Deus derruba os projetos do inimigo contra nós. Aleluia. No caminho, o inimigo não prevalece. Deus permite que o inimigo só venha no caminho, mas no caminho ele para. No caminho ele seja vencido. No caminho ele reconheça que tem um Deus Todo-Poderoso. No caminho ele saiba que esse povo tem dono. No caminho. E o Senhor vai bradar e vai dizer: Saulo, Saulo. E podemos ver na Bíblia que Deus chamou pessoas por duas vezes. Moisés, Abraão, Samuel,
Só uma mulher. Marta, Marta. E um opositor que as torna crente. Porque Deus repreende o seu povo quando é preciso, quanto mais o desobediente. O opositor à obra de Deus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo vai dar o cair. Vai perder a visão. Porque Deus é aquele que quando quer trabalhar, tira até a visão para dar visão. Vamos pegar a visão da terra para ter visão do céu. Quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, ele tira a visão da terra para dar a visão do céu. E Saulo vai dizer: quem é, Senhor? E o Senhor vai dizer: eu sou o Senhor. A quem tu persegues? Duro para ti é recalcitar Grande Deus. contra os meus amigos. E aí, Saulo vai para a rua chamada direita, em Damasco, para a casa do homem chamado Judas. Aí se torna um novo convertido dedicado, porque tem novo convertido, que se não tiver alguém para auxiliar ele, nem caminha, mas só foi se convertendo, já foi se dedicando ao Evangelho. Já foi entrando no caminho da oração. E aí, o Senhor vai falar com o servo seu. Vai mandar ele ir à casa de Judas para impor as mãos sobre Saulo. Esse varão viu a dificuldade de ir até Saulo, porque muito tem ouvido falar a respeito de Saulo. Mas, irmão, deixa eu dizer um negócio. Quando Deus tem um alvo com uma pessoa, ainda que aquela pessoa seja um macumbeiro, um feiticeiro, um pai de santo, um chambozeiro, um idólatra, um matador, um assassino, um bandido de alta periculosidade, mas quando Deus quer levantar, ele levanta. Então, quando Deus te impulsionar para pregar para alguém, quando Deus te impulsionar para você ser usado para alguém, não vai olhar para o histórico dele, não. Então, somente obedeça, porque Deus sabe trabalhar. E o homem começou a botar dificuldade, mas Deus vai levar, porque ele é para que faça isso aqui. Tem tantas pessoas que estão aí na sarjeta, na droga, na bebedice, na prostituição, no roubo, mas para Deus é vaso escolhido. Para Deus vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser pregador, vai ser cantor. Aí nós fomos olhar para a aparência exterior. Aí pode dizer: aqui não tem condição de ser usado, não. Mas para Deus é vaso escolhido. Para Deus é vaso escolhido. E ele vai chegar lá e vai dizer: irmão, sabe, o Senhor me mandou aqui para que eu venha e pôr a mão sobre você. Você vai caber e seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que quando ele colocou a mão sobre Saulo, Saulo voltou a ver. Caiu nos seus olhos como quem escama. Ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. E até
o varão colocou a mão sobre Paulo, que era chamado Saulo. Ele voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Quando ele põe a mão. Então a oração da imposição da mão é Bíblia. É Bíblia. Mas e você? Mas Deus pode fazer de longe. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que na imposição da mão, Deus pode. É a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Quer ver o desenho? A Bíblia vai dizer que o mesmo Paulo, chegando lá em Éfeso, que ia ser religioso varão, que ainda era batizado com o Espírito Santo, e Paulo vai dizer: vocês já receberam o batismo? Ou o batismo com o Espírito Santo? Eles vão dizer: nós nunca ouvimos falar que existia. E Paulo vai dizer: que batismo vocês são batizados? Mas não batismo de novo. E o que aconteceu? Paulo orou, impôs as mãos sobre aqueles 12 varões. Doutrina da imposição das mãos. Doutrina da imposição das mãos. Quando Paulo colocou a mão sobre os 12, todos os 12 foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. E tem um detalhe: não foram só cheios, não. Receberam o batismo de profetizar, receberam o dom de profecia, receberam o dom de profecia, receberam o dom de profecia. Nesta noite, na oração da imposição das mãos, Deus pode batizar quem não é batizado. E nem porém, crente pode receber até dons espirituais nessa noite. Aleluia! Mas quer ver outro exemplo da imposição das mãos? A Bíblia vai dizer que a igreja em Jerusalém soube que lá em Samaria receberam o Evangelho. Enviaram para lá Pedro e João. E Pedro e João foi. E Pedro e João chegando lá, eles oraram. Porque o segredo é a oração. Crente para ser cheio tem que orar. E na oração Deus faz. Oraram primeiro, colocaram a mão depois. Eles viram que na imposição da mão Deus fazia. Colocaram as mãos sobre aqueles novos convertidos. E Deus batizou com o Espírito Santo. E um detalhe, que eu chamo a atenção dos irmãos. Vocês podem dizer que detalhe. Tanto Paulo era novo convertido, e o varão colocou a mão sobre ele, ele foi batizado. E os crentes lá em Samaria, novos convertidos, eles vão orar com eles, colocaram a mão sobre eles, e eles foram batizados. Ora, se Deus batizou novos convertidos, quanto mais crente já tem anos de fé, Deus pode batizar você nesta noite. Deus pode batizar você nesta noite. Deus pode batizar você nesta noite. Creia que Jesus batiza. Creia que é para hoje. Creia que Deus continua fazendo. Creia que Deus fez no passado, mas ainda faz no futuro. Mas o texto do livro vai dizer que Moisés vai dizer para você: olha, chama homens que puxem da espada, e amanhã sai a peleja contra os amalequitas, Amaleque e os amalequitas. Eu, porém, estarei com a vara de Deus no cume do monte. E o texto vai dizer que Josué não vai dizer mais: Moisés vai colocar num trabalho árduo desse, vai me colocar num trabalho difícil desse. Não. O texto vai narrar que Josué foi. Josué foi. Às vezes a gente não vê Deus fazer, mas
bênção de Deus, está ali a direção de Deus, ali está a unção de Deus. E quando a pessoa se submete, está submetendo somente ao líder, não, está também submetendo a Deus. Josué entendeu isso. Josué foi para a guerra. Josué procurou pessoas que puxavam a espada. Deixa eu dizer um negócio para os irmãos. Deus está contando com crentes que puxam a espada. Deus está contando com crentes que puxam a espada. Deus está contando com crentes que puxam a espada. Glória a Deus. Estão evidenciando o dia, irmãos, que tem crentes que não gostam mais da espada, não afia a espada, não abola a espada. Como é que é, irmão Sérgio? Não tem meia hora para ler a Bíblia. Então não puxa na espada. Mas para sair a peleja contra a Amaleque, tem que saber puxar na espada. Moisés disse que tinha que ser pessoas que puxavam da espada. Aleluia. E crentes que gostam de puxar a espada, gostam de doutrina, gostam de escola bíblica dominical, gostam de ler Bíblia, aí ele está se preparando para puxar a espada, para usar a espada. Usar a espada contra quem? Contra o irmão? Não, puxar a espada contra a Amaleque. E que é a Amaleque, irmão Sérgio? A Amaleque representa o pecado, a Amaleque representa a carne, a Amaleque representa o diabo e os demônios, a Amaleque representa o mundo. Aleluia, vencemos a Amaleque pela espada. Mas o texto vai dizer que Arão e Ur subiram o monte com Moisés. Arão e Ur subiram o monte com Moisés. E tem um detalhe, que Moisés estava com a vara de Deus na sua mão. E aquela vara de Deus representava também a palavra. Porque a vara da Bíblia é o tipo da palavra. E Moisés, a vara é o tipo da palavra assim. Quer uma prova disso? Se eu mostrou uma visão para Jeremias, uma vara vai doer. Se eu disser Jeremias, o que é que tu és, Jeremias? Ele vai dizer, uma vara vai doer. O Senhor vai dizer, Cristo bem, porque eu velho para cumprir com a minha palavra. Aleluia. Deus não tem compromisso com a minha tua palavra, não. Mas tem compromisso com a palavra dele. Glória. E se usarmos a palavra dele, se usarmos a vara, aleluia, que é a palavra, Deus vai operar. Deus vai dar vitória contra a Amaleque. Glória a Deus. E Moisés, em cima do monte, estava com a vara de Deus. E a Bíblia está, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas a mão de Moisés era pesada. E quando Moisés abaixava a mão, aí a Amaleque prevalecia. Porque a mão de Moisés levantada para cima era uma forma de intercessão a Deus. Moisés com a mão levantada para cima era uma forma de pedir socorro a Deus. O dirigente da congregação de Acaniel leu nesta noite que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, quem podemos recorrer?
favor, irmão Carlos. Irmão Carlos e o irmão Giovanni. Fiquem para os dois. Fique um do lado do irmão Adriano e o outro do outro. Vem até cá. Vai, meu irmão, preste atenção, uma conjectura. Arão sustentou Moisés no mar. Um sustentou do outro. Colocaram uma pedra para Moisés sentar porque estava cansado. Pegaram na mão de Moisés. Agora deixa ele sentado. Pega cada um na mão dele e levanta. Levanta para cima. Aleluia. Talvez você não está entendendo ainda. Mão levantada fala com Deus. Mão levantada fala de disposição para ajudar. Arão ia estar sustentando a mão de Moisés até Israel vencer a peleia. Sustenta a mão do seu dirigente. Pegue na mão do seu dirigente. Ajude ele no ciclo de oração. Mas também ajude ele na consagração. Ajude ele na consagração, mas ajuda no evangelismo. Ajuda no evangelismo, mas também ajuda ele no culto do sábado. Ajuda o servo do Senhor, porque ele está responsável pelo grande trabalho. E ele sozinho não pode, mas os irmãos dando a mão a ele vai vencer, ele vai prevalecer. A sua mão está estendida. Aleluia. Mas não é só ele que vai ter vitória, é você também, é você também, é você também. Então não pense somente em você, pense nele, porque você dando a mão a ele, você ajudando a ele, você estará ajudando a mão do Senhor. Aleluia. Poder salvar, poder tomar sua ceia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Israel venceu Amaleque a fio da espada. Josué venceu Amaleque a fio da espada. Moisés, Arão iam ficar com a mão sustentada até Israel vencer aquela guerra. Isso fala de Deus. Josué estava unido com homens que puxaram a espada. A igreja tem um trabalho evangelístico. O trabalho que puxa a espada. O trabalho que puxa a espada. Mas não é somente o trabalho que puxa a espada. Também tem o vitória em Cristo. Então também tem o trabalho da oração. E a doutrina também precisa que tenha arame para sustentar na sua mão. Mas entenda que precisa na igreja ter também o Josué e os companheiros que puxam da espada. E só vai acontecer, irmãos, se na igreja tiver um Deus. Se a pessoa disser, eu não vou não, porque já tem irmão que vai, aí o trabalho não anda, o trabalho não vai, o trabalho não continua, a Amaleque prevalece. Que é o Amaleque? O Amaleque do desânimo, o Amaleque da frieza, o Amaleque da carnalidade. Muitas vezes a pessoa prefere ficar em casa, conversando conversas carnais, em vez de estar na casa do Senhor. Mas a partir de hoje, coloca um propósito de oração. Eu vou fazer como essa história da Bíblia. Eu vou dar a mão aos meus irmãos e vou fazer a obra do Senhor. Então deixa essa palavra para você. Eu quero convidar aqui à frente, se o dirigente nos permitir. Esqueci de pedir permissões, mas eu creio que ele me dá a liberação. E quem não é batizado no Espírito Santo, seja uma mulher criança, eu convido você para vir aqui à frente, pois eu quero orar por você. Você que não é batizado com o Espírito